Olá, queridos alunos da Barra de Santo Antônio da Educação de Jovens e Adultos da Escola Ed Jacques Leocaio. Aqui quem fala é o professor Clécio, professor de Geografia, e nós vamos iniciar mais uma aula e dar continuidade ao assunto que estávamos abordando, que é a demografia, a população brasileira. Iniciamos a respeito da formação da população brasileira, os indígenas, os negros, né? Os brancos europeus que aqui chegaram, falamos da problemática envolvendo os índios, o problema envolvendo o negro, principalmente no momento atual, questão do racismo. Falamos nas duas últimas aulas sobre o contexto da demografia, né, como essa população está evoluindo, como essa população está diminuindo, taxa de natalidade, fertilidade, mortalidade, tudo isso aí. E hoje nós vamos trazer uma super importante discussão a respeito da inserção, né, da mulher nesse contexto da população brasileira, tá certo? Vamos lá. Então, nós temos aqui ó, a porcentagem da população brasileira por sexo. Então, nós temos hoje no Brasil 51,7% correspondendo a mulheres, 48,3% correspondendo aos homens, sendo que eu sou curioso e eu fui procurar saber quantas mulheres nasciam. Então, a cada 100 mulheres que nascem, nós temos o nascimento de 106 homens, tá? Repetindo, a cada 100 mulheres que nascem, nós temos o nascimento de 106 homens, ou seja, nascem mais homens do que mulheres. Aí você fala, professor, por que tem menos homens no Brasil do que mulheres? Aí tem uma série de fatores, né? O índice de mortalidade entre os homens é bem maior. E por que esse índice de mortalidade entre os homens é maior? Aí são esses fatores. Primeiro, a população carcerária, questão da violência. A violência ela vai estar ligada mais ao homem do que à mulher, mas isso não é natural, é uma construção social, tá? Por exemplo, quando você vai pegar tráfico de drogas, a população carcerária, nos presídios nós encontramos mais homens do que mulheres, não é isso? E claro que o número de mulheres vem crescendo, mas ainda é mínimo em relação aos homens. Outra coisa, a questão dos acidentes de trânsito, mais ligado aos homens do que ligado às mulheres. Tem outro importante dado, os serviços de elevada periculosidade, né? As atividades laborais em que corre o maior risco, o maior perigo de vida também, os homens estão lá. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá certo? Então isso faz com que a taxa de mortalidade entre os homens seja bem superior em relação às mulheres. E tem um outro ponto também que é mínimo, né? As mulheres gostam de cuidar da saúde, as mulheres vão ao médico. Pergunto o homem que foi ao médico por esses dias, não tem. O homem não gosta de médico. O homem não gosta daquela agulha, né, do doutor. Então isso gera toda uma problemática. E aqui nós vamos trazer alguns dados para vocês, certo? Existe no Brasil só não, no mundo todo, um índice chamado Índice de Desigualdade de Gênero, que é o IDG. E o que é o índice de desigualdade de gênero? É a diferença dos valores da atuação na sociedade entre o homem e a mulher. Por exemplo, aqui eu trago uma imagem ilustrativa, mas um homem e uma mulher no mesmo cargo, né, no mesmo cargo, por exemplo, o presidente de qualquer empresa no Brasil, a mulher ela chega a receber 30% a menos do que o homem, sendo que ela normalmente desempenha de 3 a 4 funções a mais que o próprio homem, né? Então, isso nos mostra uma desigualdade em relação ao salário, que é índice de desigualdade de gênero. Em relação a isso, eu tenho um exemplo maravilhoso. Nós temos aqui no Brasil dois grandes jogadores, um jogador e uma jogadora. Nós temos a Marta, que já foi eleita 7 vezes, 7, a melhor jogadora do mundo, e nós temos o Neymar, que nunca foi eleito o melhor jogador do mundo, sendo que o Neymar ele chega a receber 90% a mais que a própria Marta, sendo que Marta é a melhor jogadora do mundo e o Neymar não é. Então isso mostra uma disparidade em relação aos salários, que é chamada de índice de desigualdade de gênero. Passando aqui, nós temos a presença feminina no Brasil, no mercado de trabalho, tá?
Nós temos aqui a maior participação de mulheres em setores como saúde e serviços sociais, educação, alojamento e alimentação, administração pública, defesa e seguridade social, atividades financeiras, seguro de serviços relacionados, tá? Então veja que a área que tem a maior atuação feminina é justamente a área da saúde. E a segunda área que tem atuação feminina é a educação, com 66%. Né? Então aqui a mulher predomina. No entanto, o que é que acontece aqui, ó? Em outras áreas, como água e esgoto, 80%, empresa de eletricidade e gás, 81%, transporte, 82,4%, indústria extrativa, 87,9% do masculino, né? Então nós temos uma maior presença dos homens, principalmente na construção. E aí eu pergunto a você, vocês já viram alguma mulher pedreira? Não tem, né? Pedreiro, não sei como se chama isso. Mas é interessante porque a gente não encontra. Recentemente nós temos uma evolução em relação às mulheres na área de arquitetura, engenharia, design, tem avançado. Ah, o professor já vi também mulheres trabalhando na construção como servente, mas é muito difícil, né? Então, nós temos essa disparidade em relação aos homens, né? Continuando, é interessante frisar que, embora as mulheres representem mais de 51% da população brasileira, elas estão apenas em 43,8% no mercado de trabalho. Então, a força de trabalho feminina corresponde a 43,8%, sempre que a mulher corresponde a 51%. Ou seja, nós temos uma parte da população feminina que ainda fica restrita naquela ideia de ficar em casa, cuidar do menino, não ter emprego, não trabalhar e por aí vai, tá? Passando aqui, em 2017, o Brasil caiu 11 posições no ranking de desigualdade global de gênero em comparação com o ano anterior, ficando em 90º lugar. Ou seja, o Brasil vem perdendo espaço cada vez mais, né, em relação à atuação, à importância da mulher dentro do nosso mercado de trabalho, dentro da nossa sociedade aqui no Brasil. E claro que tem algumas cidades que tem um problema maior do que outras, né? Aí vale destacar, vou colocar na atividade uma pesquisa sobre isso, tá certo? Outra coisa, em 2016, 44,6 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, uma média de 12 homicídios por dia, segundo o Atlas da Violência. Gente, a cada dia, 12 mulheres são assassinadas no Brasil, isso é chamado de feminicídio. E isso vem aumentando cada vez mais. Por isso, a necessidade de nós criarmos delegacias especializadas na violência contra a mulher, né? E isso é extremamente necessário. E um outro problema foi essa pandemia que ampliou ainda mais o feminicídio no Brasil, não só o feminicídio, mas a própria agressão, que não pode acontecer. Qualquer dado de violência tem que ser informada à polícia, tem que responder para que esse fato não aconteça, não continue acontecendo em nosso país. Nós precisamos evoluir, tá? Cerca de 52% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres, mas elas ocupam apenas 10% e 16%, respectivamente, das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados e dos 81 assentos do Senado Federal. Veja bem, dos 513, né, cadeiras ocupadas na Câmara de Deputados Federais, deputados e deputadas federais, apenas 10% é de mulheres. E dos 81 senados, apenas 16. Ou seja, nós precisamos evoluir. Nós precisamos ter essa representatividade da mulher. A mulher ela precisa ser representada. Né? Ela precisa ter pessoas que defendam, e nada melhor do que uma mulher, defender, né, os direitos e as garantias das mulheres. Outra coisa, o Brasil registrou 49,5 mil estupros em 2016, uma média de 135 casos por dia, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Gente, a cada dia, 135 mulheres estão sendo estupradas em nosso país, algo que é inadmissível. Então, vale salientar que nós precisamos de leis mais eficazes, né? Que venha realmente
acabar com esse problema que assola o nosso país, um índice altíssimo por sinal. E aqui a gente finaliza mais aquela super aula de geografia com o professor Clécio, professor de geografia da escola Edjackson Leocádio, do município de Barra de Santo Antônio. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.